meus amores, vamos para a nossa aula de português? Vamos lá? Abra um caderno primeiro para nós corrigirmos a nossa tarefinha, tá bom? Fiquem aí, olha, focados aqui com a Pro para não perder nada, tá? Na nossa última aula nós falamos sobre interjeições. Nós entendemos que as interjeições são palavras invariáveis, elas não mudam, tá bom? Que dentro de um texto, de uma frase, dependendo do contexto que ela estiver, ela expressa um sentimento, uma emoção, tá bom? Então, pode ser de advertência, pode ser chamamento, pode ser de terror, né? Medo, pode ser de apelo, pode ser de advertência, certo? Cuidado, atenção, olhe. Então, assim, as interjeições são essas palavrinhas que servem para isso. A Pro mandou duas atividades de tarefinha para vocês, nós vamos corrigir, tá bom? Para vocês ficarem assim, craques, tá bom? Corrigindo aí com a Pro. Olhem no caderninho as respostas que vocês deram. A primeira aí que a Pro mandou para vocês foi o seguinte: observe o quadro abaixo e responda de acordo com o que está sendo pedido. Então lá pediu assim, ó, complete as falas dos personagens com as interjeições, que são essas interjeições que estão aí abaixo. Oba, chega, socorro, nossa, parabéns, viva, bravo, psiu, puxa. Então olha só, vocês lembram que uma mesma interjeição, ela pode valer para expressar, dependendo do contexto, tipos de sentimentos diferentes, emoções diferentes? Por exemplo, lembra que a Pro falou do psiu? Você fala assim, psiu, vem cá. O que é isso? É um chamamento, eu estou chamando alguém, eu estou querendo expressar que eu estou chamando alguém. Agora, se eu fizer assim, ó, psiu, o bebê está dormindo. O que eu estou querendo dizer? Estou pedindo silêncio, estou expressando que a minha necessidade ali, a minha emoção, meu sentimento ali é de silêncio, é de tomar cuidado com o volume da voz. Então, é uma mesma interjeição que ela pode ser usada de formas diferentes, dependendo do contexto, tá bom? Então, a primeira frase que nós temos aí, ó, é um espaço que tem para essa interjeição e está escrito assim, ó, que susto! O que será isso? O que eu posso colocar aí de todos? Isso, nossa, que susto! O que será isso? Tá bom? Então, o nossa aí poderia valer, né? Ou não poderia colocar também assim, puxa, que susto, o que será isso? Poderia também, mas a gente vai usar o puxa em outra situação. Então a Pro colocaria o nossa aí, a gente espera para um momento mais adequado, porque tinha que ir pensando, né, qual que ficava mais adequado. Mas uma mesma interjeição ela pode valer para outros contextos, para expressar outros tipos de emoção e sentimento, tá bom? Aí agora ali, ó, o espaço tá falando assim, ó, vamos escutar a professora. O que eu posso colocar aí? Isso, psiu, vamos escutar a professora, certo? Eu não poderia colocar também, chega, vamos escutar a professora, também poderia, tá vendo? Dá para usar, né? Diferentes interjeições para expressar um mesmo sentimento. Então, aí nós vamos colocar o psiu, tá bom? Muito bem. E aí nós temos o terceiro ali, vou comê-lo todinho. Qual que eu posso usar? Oba, vou comê-lo todinho. Ela tá feliz, né? Que ela vai comer o hambúrguer dela todinho, olha só. E aquela ali, ó, a quarta, estou afundando. O que eu posso colocar antes? Socorro, estou afundando, certo? Muito bem. Você ganhou todas as bolinhas da Ritinha. Qual pode ser essa? Bravo! Você ganhou todas as bolinhas da Ritinha. Ou então, parabéns! Você ganhou todas as bolinhas da Ritinha. Viva! Você ganhou todas as bolinhas da Ritinha. Então, tinha várias interjeições que cabiam ali, tá? Vocês tinham que escolher. Que cheirinho bom! O que eu posso colocar aí? Que cheirinho bom, né? O próximo. O que eu posso colocar ali? Hein? Isso, puxa, já acabou o sorvete. Que pena, né? Então ali, olha, estou expressando essa tristeza porque acabou o sorvete. Então essa interjeição daria certo aí. Puxa, né? Muito bem, você conseguiu uma amiga. O que eu posso colocar ali? Parabéns, você conseguiu uma amiga.
certo? E o próximo? Já estou cansada de conversar com você. O que pode colocar? Chega, já estou cansada de conversar com você. Né? Ela quer dar um basta. Então, para isso serviu essa interjeição aí, para expressar, tá bom? Nosso time é campeão. Qual que eu posso colocar aí? Viva! Nosso time é campeão. Certo? Então, aí nós usamos essas 10 interjeições para esses 10 quadrinhos, tá bom? Mas eu coloquei uma interjeição diferente ali, mas expressou o mesmo sentimento? Então, não tem problema, tá bom? E a gente tem que tentar encaixar para colocar todas as 10, tá? A Pro fez dessa forma que achou que ficou melhor para conseguir encaixar todas. Mas se você conseguir encaixar todas e todas fizeram sentido, expressar um sentimento que de acordo com o contexto deveria expressar, então tá tudo certo, tá bom? Muito bem, número 2. Reescreva os trechos substituindo o que estiver em destaque por interjeições. Veja um exemplo. Então, olha lá, ele mostrou aí um exemplo para vocês seguirem daquela forma. Já são 8 horas, disse a mãe admirada. Qual é a interjeição que eu posso usar ali para mostrar que eu estou admirada? Puxa, já são 8 horas, disse a mãe. Olha lá, o puxa mostrou essa admiração. Puxa, já são 8 horas. Viu só como eu pude usar uma interjeição para poder reescrever ali, substituir aquela parte da frase por uma interjeição, tá bom? Então, olha lá, letra A, faça um silêncio, precisa explicar esse assunto. Como que a gente poderia colocar uma interjeição ali que expressa o sentimento ali de silêncio e tudo mais? Silêncio, precisa explicar esse assunto, né? Silêncio, vírgula, preciso explicar esse assunto. Ou então, silêncio, ponto de exclamação, preciso explicar esse assunto. Ou então, preciso explicar esse assunto, né? Então, colocar as interjeições aí, que a Pro deixou para vocês tudo escrito, que tivesse a ver com expressar essa questão do silêncio, tá bom? Lembrando de pontuar direitinho. Consegui ser aprovado, gritou o menino com muito entusiasmo. Quais são as interjeições de entusiasmo? Eba, consegui ser aprovado. Oba, consegui ser aprovado. Viva, consegui ser aprovado, né? Gritou o menino. Então, eu poderia colocar dessa forma, certo? Letra C. Agora vamos ter a nossa casa, falou o pai, com alívio. Como que eu posso mudar isso aí para colocar um alívio? Ufa, agora vamos ter a nossa casa, falou o pai. Ou então, agora vamos ter a nossa casa, falou o pai. Então, né, tudo isso simbolizando o quê? Expressando um alívio, um sentimento de alívio, tranquilidade, tá bom? Letra D. Não faça perguntas indiscretas, disse a mãe com um ar de advertência. O que poderia colocar aí? Cuidado, não faça perguntas indiscretas, disse a mãe. Ou o que eu posso colocar também? Olhe, tô advertindo, tá vendo? Olhe, não faça perguntas indiscretas, disse a mãe. Então, todas as interjeições escritas ali que a Pro deixou para vocês, que expressam esse sentimento de advertência, caberiam aí, tá bom? Letra E. O cachorro quase me mordeu, disse a menina muito amedrontada. O que eu poderia colocar? Credo, o cachorro quase me mordeu, disse a menina. Barbaridade, o cachorro quase me mordeu. Cruzes, o cachorro quase me mordeu, disse a menina. Então, eu poderia usar aí o quê? As interjeições que expressassem esse medo, esse terror, esse amedrontamento. Tá bom? Tudo certo, meus amores? Então, olha só, tarefinha corrigida. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho na apostila, tá bom? E na próxima semana a Pro vai trazer mais alguns conteúdos para o caderno aí, tá bom? Mas muito tranquilos que vocês vão tirar de letra. Mas vamos mesclar um pouquinho aqui com a apostila, tá bom? Para nós darmos continuidade. Olha só, nós paramos aí na página 42, certo? Nós vamos pular a 43, tá? E aí tem a 44 e a 45 que é para vocês fazerem. Agora é sua vez, então isso aí vai ficar de tarefa, tá bom? Vai ser a única tarefa de hoje para vocês, tá? Então, ó, tá super tranquilo. Vamos lá. Então, vamos para a página 46. Lembrando que 44 e 45 vai ficar para casa, tá bom? 46. Vivendo e fazendo história. Qual é o seu livro preferido? Qual é o seu livro preferido?
a história que a gente escolheu. Atenção aí, tá bom? Acompanhando com a Pro aí no livro, tá? Na apostila. Nome, Guilherme. Já acabei de ler o livro da Marta Taquaral. Puxa, essa escritora é boa demais. Eu gostei de 2 histórias mais do que as outras, que também são muito ótimas. Uma se chama A Revanche do Esqueleto e a outra O Menino Bocó. A primeira é de dar medo e a segunda é mais engraçada. O Mateus, o Vinícius, a Camila, o Vitor, o Thiago, o Felipe, a Carolina, o Pedro e o Rafael, que é xará do meu irmão, estão no meu grupo. A gente combinou com a professora Mara que vai fazer uma representação com a história do menino Bocó, que ganhou na votação. Vou copiar uma outra folha a história da Marta Taquaral, igualzinha como está no livro. Lá diz que essa história é uma adaptação de um conto acumulativo complicado, quer dizer, compilado por Câmara Cascudo. A professora explicou o que quer dizer essa complicação toda. E para falar a verdade, eu não entendi muito bem, mas resolvi colocar na redação porque achei engraçado. Quem quiser entender, que pergunte para a professora. Muito bem, então esse texto aí, ó, é de Henrique Félix e Sônia Junqueira, né? E tá contando a história aí desse Guilherme, né? Que ele leu lá os livros, né? E que o grupo dele votou em uma das histórias para fazer a representação e tudo mais. Então, olha só, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre esse texto, fazer algumas atividades que tenham a ver com esse texto aqui, tá bom? Da página 46. Vamos lá. Trocando ideias. No título, quem representa a gente? Quem que representa a gente no título? Isso, o que? O grupo escolar do Guilherme, que é o quê? Que é o narrador personagem. O Guilherme que está narrando a história e ele também é um personagem. Quando fala ali a gente, é o grupo dele, né? É o grupo escolar dele que está fazendo esse trabalho. Número 2. O que o grupo de Guilherme combinou com a professora Mara? Isso, eles vão fazer o quê? Uma apresentação de um dos livros de uma história do livro da Marta Taquaral, certo? Muito bem, isso aí a gente já leu, vocês viram isso. 3. Qual seria a idade de Guilherme? Justifique sua opinião apresentando frases do texto. O quê? Ele deve ter o quê? Uns 10, 11 anos, mais ou menos a faixa etária de vocês. Pela forma o quê? Que ele fala, né? Então, assim, esse estilo mais informal da linguagem, ele deve estar aí no 5º ano, por aí, né? Que ele é esperto, que nem os alunos do 5º ano. Então, ele deve ter mais ou menos seus 10, 11 anos, né? Página 47, por dentro do texto. Vamos agora entrar nesse texto para entendê-lo um pouquinho mais. Todo texto tem um objetivo para o leitor. Qual seria a finalidade dessa redação de Guilherme? Então, essa redação aí do Guilherme, qual era o objetivo que ela tinha? Isso, de falar um pouquinho sobre o quê? Relatar as impressões que ele teve a respeito do livro da Marta Taquaral, certo? Dessa leitura que ele fez na escola. Então ele falou um pouquinho sobre as impressões que ele teve do livro, né? Que ele falou que um dava mais medo, outra era engraçada, certo? E também contar a história de que como eles escolheram a história que eles apresentariam para a professora, certo? Que eles votaram lá no grupo e escolheram fazer, né? Sobre o livro do menino, sobre a história do menino Bocó, lembra? Então, foi por meio de votação que eles escolheram. Então, é isso que a história quis contar. A história quis contar as impressões que Guilherme teve das leituras que ele fez na escola, das 2 histórias que ele fez, e também de falar da votação que eles fizeram para escolher qual seria a história apresentada para a professora, que era do menino Bocó, tá bom? Então, esse era o objetivo do texto ali, tá? Um texto curtinho, vocês viram. 2. O título combina com o conteúdo do texto? Qual que é o título do texto? A história que a gente escolheu. Tem a ver com o texto? Lógico que tem. Por quê? Porque o narrador, que é o personagem o Guilherme, ele fala dessa votação que teve para eles escolherem a história para contar lá na aula, para apresentar
na aula de um dos livros dessa Marta Taquaral, que eles apresentaram, né? Uma das histórias do livro, certo? Então, tem tudo a ver. A história que a gente escolheu foi exatamente o que eles fizeram. Eles escolheram uma história, tá bom? Então, é isso aí, tá tudo certo. Número 3. Pessoal, todo mundo tá colocando aí na apostila as respostas. A Pro não vai dar uma resposta prontinha para vocês. A Pro tá conversando. Vocês montem a resposta com as palavras de vocês, tá bom? A gente não tem que ficar copiando as coisas, não. A gente precisa pensar, analisar, refletir e escrever aquilo que a gente entendeu, tá bom? Muito bem. Número 3. O texto de Guilherme poderia estar em quais suportes de leitura? Onde esse texto de Guilherme poderia estar e a gente olhasse e poderia ler? Quais? Livro literário. Poderia ser uma história de um livro literário? Poderia, né? Poderia ser a história de Guilherme ali. Site de divulgação científica? Nada a ver, não tem nenhum estudo científico ali para poder divulgar. Revista infantil? Poderia, contando essa saga, né, dessa votação, tudo que aconteceu para escolher uma história para eles apresentarem, né? Poderia estar num caderno escolar? Poderia, né? Esse relato aqui dele poderia estar no caderno dele, contando como é que foi essa história para escolher uma história lá para contar na sala de aula, para apresentar. Poderia estar no outdoor? Não é uma propaganda, né? Não pode estar ali. Poderia estar no jornal? Também não, porque não é notícia, certo? Então, apenas na letra A, C e D, né? Livro literário, revista infantil e caderno escolar. Número 4. Partindo das ideias do primeiro parágrafo, imagine o enredo das histórias de que Guilherme mais gostou e escreva-o a seguir. Isso aí vocês vão fazer sozinhos, porque olha só, um título, isso que vocês têm que entender. Qual é a relação do título com a história? O título ele tem que chamar atenção, porque quem olhar esse título vai falar, gente, eu preciso ler essa história, olha que título legal. O título chama atenção para a história, tá bom? Então, por exemplo, A Revanche do Esqueleto. Que história será que é essa? Dá vontade de ler, né? Então, por isso que o título é desse jeito. O outro, O Menino Bocó, parece ser engraçada, já dá vontade de ler. Então, coloque aí, isso aí é vocês que vão criar, porque vocês são super criativos e super inteligentes. Isso aí vai ser fichinha para vocês. Vocês vão parar o vídeo aí, pausar o vídeo e vão criar o enredo. O que é enredo? A história ali. Conte um pouquinho aí, ó, bem pouquinho. Tem o quê? 4 linhas aí curtas que vocês vão colocar. O que seria essa revanche do esqueleto? O que poderia ser essa história? E do Menino Bocó, qual história poderia ser? Por quê? Então o título tem que ter uma relação com a história, certo? E o título também é aquele título chamativo para a pessoa querer ler. Mas o título ele tem que ter relação com a história ali, tem que ter a ver, certo? Igual o título do texto do Guilherme, né? A história que a gente escolheu, foi literalmente a história que eles escolheram, né? Mas qual poderia ser a história, o enredo desses 2 títulos aí dos livros? Porque não contou o que era, né? Só contou que um dava medo e o outro era o quê? Engraçado. Então, a partir disso, escrevam aí, tá bom? Usem a criatividade de vocês, quero só ver. Muito bem, pausa o vídeo e faz. Depois volta aqui. Voltou? Já fez? Vocês são muito fera. Vamos lá. As palavras podem ter mais de um significado. Localize-as no texto para conferir o contexto de uso em que elas se encontram. Então, as palavras elas podem ter muitos significados, pode ter mais de um significado, dependendo do contexto que elas estiverem, tá bom? Então, olha lá, número 5. Com seus colegas, descubra o sentido das seguintes palavras escritas por Guilherme. Então, aqui com a Pro, vamos descobrir. Xará. O que é xará mesmo? Vocês já ouviram falar? Esse daqui é meu xará. É o quê? A pessoa que tem o quê? O mesmo nome, tá bom? Lá no texto ele fala Pedro e o Rafael, que é xará do meu irmão. Então quer dizer que o irmão de Guilherme chama o quê? Rafael, porque ele é xará do Rafael, então tem o mesmo nome, tá bom? Então xará é quando você fala assim, esse aqui é meu xará, quer dizer que ele tem o mesmo nome que você, tá bom? Então, quem tem o mesmo nome do outro, que o outro. Letra B, bocó. O que é bocó? Mas tá muito bocó, né? Bocó é o quê?
tolo, bobo, né? Lerdo, meio bobinho, a gente fala que é bocó. Lógico que isso não é legal quando a gente está querendo insultar alguém, não é legal, tá bom? Mas às vezes alguém faz uma brincadeira boba, você fala assim, ai, como você é bocó. Você tá brincando ali, né? Você não tá querendo insultar a pessoa. Mas quando a pessoa se sente ofendida, daí já não é legal, não é brincadeira, tá? Só é brincadeira quando as pessoas estão confortáveis. Quando algo acontece que você brinca, mas a pessoa não está confortável, então deixa de ser brincadeira, tá bom? Aí já não é legal. Muito bem. C, representação. O que é uma representação? Quando eles disseram que eles iam fazer uma representação da história. Isso, eles iam fazer o quê? Uma encenação teatral. Eles iam encenar a história. Tá bom? Então, é a encenação teatral de uma história. Isso é uma representação. Nesse contexto, tá bom? Significa isso. Muito bem. Número 6, ali na página 48. Vamos com a pro? Observe a palavra em destaque no trecho abaixo. A que ideia ele se refere no texto de Guilherme? A professora explicou o que quer dizer essa complicação toda. Quando ele falou de complicação, na verdade, ele está falando daquele conto da Marta Taquaral. Ele é uma adaptação de um conto acumulativo. Quando eu acumulo vários contos, a gente chama de compilado. Então, quando ele fala, eu não entendi essa complicação toda, ele na verdade quer dizer, eu não entendi essa compilação toda. Que compilação vem de compilado. Compilado é um conjunto de coisas que a gente ajunta. E aí a gente chama de compilado, tá bom? Então, na verdade, quando ele fala, a professora explicou o que quer dizer essa complicação toda. Não é complicação, é compilação. Tá bom? Não é complicação, é compilação. Porque vem de compilado, tá? Então, escrevam aí, ó. Que na verdade, quando ele fala em complicação, ele tá querendo falar das histórias de Marta Taquaral, que fez um compilado, tá bom? De um conto, é uma adaptação de um conto, de compilado, tá bom? Que é várias histórias juntas ali, que eles deixaram até menorzinhas para caberem. E aí, ele quis dizer compilação e não complicação, tá bom? Que ele não tinha entendido direito. Então é isso, escrevam aí, tá? Número 7, vamos lá que a gente já tá terminando. Pesquise o que é conto acumulativo e reescreva o seguinte trecho, acrescentando o que você descobriu. Então, a gente já falou, a Pro já falou para vocês o que é conto acumulativo, quando eles juntam, certo? Eles juntam ali esses contos e fica tudo compilado. Então, é um compilado, são vários contos ali, tá bom? Acumulados, tá? E olha só o que tá falando ali, ó. Lá diz que essa história é uma adaptação de um conto acumulativo complicado, quer dizer, compilado, né? Então, é um conto acumulativo, são vários contos juntos, as histórias estão juntas. Então, é isso, meus amores, tá bom? Então, aí fala dessa história, que é uma compilação, é um conto acumulativo, ele acumula vários fatos que vão acontecendo, tá bom? E aí se transforma em histórias, tá? Então, é um compilado, é um conjunto ali de histórias, tá bom? Número 8, na atividade anterior, observe o uso das palavras compilado e complicado. A, elas possuem alguma semelhança? Sim, elas possuem, certo? Qual é a semelhança? No som, compilado, complicado, parece o quê? Parece igual, certo? B, essas palavras têm o mesmo sentido? Não, complicado significa o quê? Algo difícil. E compilado, o que significa? A Pro falou para vocês, agregar, né, juntar, resumir uma obra. Quando a obra é muito grande, eles fazem um compilado, que é ela menor, mais junta, mais agregada, tá bom? Então, é isso, tá? Letra C. Elas poderiam ter sido usadas no texto para trazer humor? Sim. Por quê? Possivelmente sim. Porque o Guilherme até usou essas palavras, ele brincou com essas palavras e falou assim, ó, que é um complicado, quer dizer, compilado, né? Então, o que ele quis brincar com essas palavras? Que o quê? Que a palavra era uma, mas ela era meio complicada, entendeu? Então, ele colocou aquela que é parecida, complicado, né? Para dizer que, na verdade, esse compilado era algo complicado. Então, ele brincou com as palavras. Então, é possível sim
usar essas palavras aí para trazer humor pro texto, né? Trazer um certo humor ali, alguma coisinha engraçada que você fica, ai, ele não quis dizer complicado, é compilado. E a parte de compilação, que ele falou complicação também, né? Então também trouxe um humor ali. Guilherme gosta de histórias de dar medo e engraçadas também. E você, gosta de ler? Que tipo de histórias você prefere? Olha só, pessoal, a importância de nós escolhermos boas histórias para ler, tá bom? Se você gosta de histórias engraçadas, veja histórias engraçadas, mas que sejam histórias engraçadas que vão te ajudar a crescer, coisas boas, não coisas ruins, tá bom? Então sempre pensem em escolher coisas boas para você fazer a leitura, tá bom? E cuidado com aquelas coisas que não te fazem bem, tá bom? É muito importante isso. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente alimenta a nossa mente. O que você está vendo, ouvindo, né? Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Mas não se esqueçam, leiam. A leitura é a melhor coisa. Leitura que vai te ajudar a escrever melhor, a pensar melhor, a refletir, a ser uma pessoa crítica que não aceita tudo que fala, tudo que as pessoas falam. Ela consegue refletir e falar, isso não é legal, certo? É uma pessoa que lê, que tem um vocabulário, uma pessoa estudada, uma pessoa que é legal você conversar com ela, porque ela tem conhecimento, porque ela lê. Então por isso que a Pro fala, leiam, a leitura é a melhor coisa que tem, tá bom? Meus amores, é isso, tá? Na próxima aula nós vamos continuar com os conteúdos, então atenção aí, não saia daí. Eu vejo vocês nesse mesmo bate-canal, tá bom? Super beijo e até a próxima aula.